Olá, para quem não me conhece, eu sou a Paula, do Rabiscos da Paula. Antes de eu falar o que eu vou ensinar hoje, eu vou me apresentar. Eu sou formada em designer de moda, sou especialista em desenho de moda e pós-graduada em moda, cultura de moda e arte. Mas atualmente eu não trabalho com moda, eu trabalho com ilustração para colecionadores de comics, essas heroínas de quadrinho. Eu peguei, testando as canetas da Copo, que eu peguei um certo domínio sobre algumas coisas. Então eu tô aqui hoje para poder explicar mais sobre as canetas, sobre os marcadores, de como é a maneira correta de você segurar a caneta, a intensidade dela, as tonalidades dela, as nomenclaturas da caneta, como fazer degradê e qual a maneira correta de colorir sem manchar. Tá preparado? Vamos lá? Bom, então a gente vai começar falando das canetas em si. Nós temos duas linhas, a linha Sketch, que é essa daqui, e a linha da Tial. Se pronuncia Tial mesmo, tá? A diferença das canetas estão no formato delas, né? Essa daqui ela rola na mesa, essa daqui já não, né? Então, para quem é profissional, isso já é uma vantagem. Elas vêm marcadas assim, ó, com cinza na ponta pincel. Então, assim, fica mais fácil de você visualizar onde que é a ponta pincel, ao invés de ficar olhando assim nas extremidades, né? Essa caneta, ela recarrega mais vezes, ou seja, ela consome mais tinta, e essa daqui ela é mais econômica. Ela consome menos tinta, né? Todas as duas são recarregáveis. Essa daqui é a ponta pincel delas. E essa daqui, a ponta chanfrada, tá? Essa daqui é para pinturas mais precisas, né? Você pode tanto fazer assim, quanto fazer assim, tá? E, no caso, as duas servem para a mesma função. Você vai colorir do mesmo jeito, as duas. Como a gente sabe, uma cor pode ter várias tonalidades e várias intensidades. Então, a nomenclatura na caneta, ela é justamente para isso, para você poder entender a tonalidade e a intensidade da cor. Então, assim, na tampa da Sketch, por exemplo, da Tial vem assim, aqui na lateral. Da Sketch também vem, mas essa aqui é mais fácil na tampa, até porque quando você deixa em pé assim, ou quando você vai desenhar, fica mais fácil de você visualizar. Ela vem com a marcação primeira letra do nome da cor, no caso aqui o Y de Yellow, né? O primeiro número é relacionado à tonalidade dela e o segundo número é a intensidade dela. Tanto a tonalidade quanto a intensidade pode variar de 0 a 9. Então, assim, por exemplo, na intensidade, quanto menor for o número, mais claro ela é. E quanto maior, mais escura. Essa da tonalidade só varia mesmo o tom da cor, né? Às vezes ela pode ser um pouco mais escura mesmo, né? Isso varia muito da cor da caneta. Então tem essa diferença. Você quer fazer um degradê? A primeira coisa que você precisa saber, você vai ter uma tabelinha, eu vou ver se eu consigo mandar para vocês a tabelinha. Mas você vai escolher com a tonalidade igual, mas a intensidade variada, que aí você faz um degradê perfeito, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei assim duas canetas, que no caso é essa daqui, a Y02 e a Y06, que são da mesma tonalidade de amarelo, mas elas são de intensidade diferente. Essas duas são muito semelhantes, mas se você reparar, essa 06 é um pouco mais escura realmente do que a 02. Essas daqui eu não consigo, pode ser que até consiga porque elas são muito parecidas, mas fazer um degradê perfeito, porque tem um número ainda de caneta entre elas que eu não tenho, tá?
Agora, vocês podem ver também a Y17. Ela também é da família do amarelo, tá até escrito aqui, ó, Golden Yellow. Ela é da família do amarelo, mas ela é mais puxada para um laranja. Se você for ver, a tonalidade dela é 1, já não é 0 igual as outras. E a intensidade dela é 7, ou seja, além dela ser de tonalidade diferente, a intensidade dela é mais elevada que as outras. Agora a gente vai falar de intensidade. Aqui a gente tem uma paleta de cores do YG, que é Yellow Green. É um verde com um toquezinho leve de amarelo. Então aqui a gente tem uma paleta perfeita para degradê, né? Se você for olhar na tabelinha, essas três são as que conseguem fazer, porque são as numerações seguidas. Então a gente tem o YG 11, o YG 13 e o YG 17. Então, aqui é o seguinte, a intensidade varia, mas a tonalidade é a mesma. A tonalidade é 1, tá vendo? De todas elas são 1. E aqui varia a intensidade. Quando você for fazer uma paleta de cores, o melhor mesmo para você escolher é que eles tenham sempre a tonalidade a mesma. A que muda, no caso, é aqui, é a intensidade delas. Essa daqui já é própria mesmo para fazer o degradê, é um kit que eu comprei e se você for ver, na tabelinha da tonalidade 1, são só essas três, da tonalidade 1. Então, você consegue fazer melhor um degradê assim. Então, a partir do momento que você conhece as tonalidades e a intensidade da caneta, agora é a forma correta de você pegar a caneta, porque isso também influencia na intensidade da caneta. Então, o correto de se pegar ela depende para que funcionalidade. Então, aqui, se você quiser fazer um traço fino, a caneta tem que ser em pé. Você coloca menos força na caneta e aí você faz um traço fino. Você quer fazer um traço mais grosso? Abaixa a caneta assim. Vocês podem perceber que aqui tá mais escuro e aqui tá mais claro. Isso também influencia. Se você apertar mais a caneta aqui e puxar com mais rapidez, ele fica esse degradê natural da caneta. Agora, vamos supor, você quer fazer ele ainda mais escuro. Você escurece mais. Tá vendo? Você passando a mesma caneta em cima da outra que você fez, do outro risco que você tinha feito com a mesma cor, ela vai ficando escura. Claro que tem um número, né, de vezes que você passa e ela muda de tonalidade, tá? Então, essa é a forma correta de você pegar, dependendo do que você for fazer. O chanfrado, você tem duas opções. Ou você pode fazer, ele é mais preciso, um risco mais fino ou mais grosso. Então, qual que é a forma correta de se colorir com a Copic? Bom, a dica que eu dou é sempre usar o pincel. Ele é mais macio do que a outra, que a ponta chanfrada, que é mais dura. E quando você colorir, é sempre assim, em círculos. Ele preenche mais. Claro que você costuma gastar mais a caneta, mas ele preenche, né? Diferente de se você colorisse assim. Ele acaba manchando em algumas partes, tá vendo aqui assim, olha? No desenho, porque uma camada sobressai a outra quando você vai fazendo zigue-zague. E toda vez que você para a caneta, ele já consome a tinta ali. Então, automaticamente fica escuro. Tá dando pra perceber? Nessa parte aqui, assim, não. Ele fica homogêneo. Então, a forma correta de se colorir é em círculos. É como se você estivesse colorindo com lápis de cor. O correto de se colorir com lápis de cor também é assim. Porque dessa forma que você colore assim, você acaba manchando o desenho. Ele sempre fica com riscos. Essa caneta é a mesma coisa. A forma correta é em círculos.
Visto isso, a gente vai aprender agora a como fazer degradê com cores, com intensidade diferente no caso. Aqui a gente tem a N5 e a N3, que também, se for ver na paleta de cores, elas são boas para fazer o degradê. Tem gente que começa com cor escura, tem gente que começa com a cor clara. Eu prefiro fazer com a cor clara. Então, como que acontece? Como que você faz o degradê? A realidade é o seguinte, você tem que fazer o degradê enquanto a tinta está secando. Depois que ela seca, não tem como você fazer o degradê perfeito. Ele não fica legal. Então, aqui eu já vou destampar a minha caneta, as duas, para poder mostrar. É um pouco complicadinho, mas ela também não seca tão rápido assim, não. Também vai depender do papel, que eu vou falar mais tarde. Então, eu vou colocar primeiro a N3. Venho com essa, que é a N5, faço aonde eu quero e de novo com a N3. Deu pra perceber? Sutil, né? Mas deu, é um degradê perfeito se você for olhar. Diferente de que você fizer... Ó, eu vou esperar secar antes de poder passar esse daqui, pra vocês verem que dá uma diferença. Ó, tá secando, ó. Tá vendo? Ela mancha. Então, o correto é, antes da caneta secar, você vem e faz o degradê. E ele fica um degradê perfeito. Isso daqui são canetas com a mesma tonalidade. Então, com a mesma tonalidade, você consegue fazer dessa forma. Agora, vamos supor que você queira fazer um degradê, mas de cores diferentes, porque aqui a gente aprendeu com cores iguais, que mudam só a intensidade. Mas vamos supor, eu quero fazer com cores diferentes. Então, como que você escolhe? Não pode ser qualquer cor aleatória. Intensidade aleatória, não pode ser com intensidade aleatória. Então, no caso aqui, o primeiro número, no caso aqui o 2 e esse aqui 1, pode ser qualquer um, porque no caso aqui é referente à tonalidade da caneta. Mas a intensidade da caneta, essa sim tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma lá, 1, 1. Porque assim você consegue fazer um degradê. Se a intensidade dessa for mais escura do que essa daqui, sendo cores diferentes, você não consegue fazer um degradê. Ele vai ficar manchado e feio. Então, como que a gente faz? Bom, a gente vai começar de novo com aquele mesmo. Não pode secar a tinta. Você deixa, tira as tampas e você vai fazer, eu vou deixar assim que pra mim é mais fácil, pra baixo, da mesma forma que a gente tinha feito nessa parte aqui, tá? Então, é assim que fica o degradê do Y11 e do B21. Lembrando que a intensidade tem que ser a mesma, a tonalidade não precisa, até porque as cores são diferentes. E como faremos um degradê com cores diferentes? No caso, a intensidade deve ser a mesma, que no caso aqui 1, né? A tonalidade pode variar, até porque a cor é diferente. Mas o que eu indico para vocês? Vocês, quando forem fazer, no caso aqui, ó, o azul e esse lilás, eles são mais escuros do que o verde. A gente já viu que o azul e o verde fica bom. Então, no caso, esse tem que ficar na extremidade, esse depois e, por último, o verde. Então, essa tem que ser a sua paleta. Isso aí o degradê costuma ser assim, quando você vai passando de uma cor, você não pega o lilás e pá, vem um amarelo. Não, ele vai
do escuro pro claro. Então, aqui, se você for pegar as cores, a mais fraca aqui, no caso, é essa verde, tá? Então, o que a gente vai fazer? Da mesma forma, vai destampar as canetas e fazer do mesmo jeito que fez a outra. Começando com esse, e depois o azul, e por último o verde, tá? Então, ó, solta a mão mesmo, tá? Soltou a mão, o verde. E, por último, o azul. Você pode vir enquanto tá molhado, colocar mais verde pra clarear mais. Só não sugiro não colocar muito esse lilás, porque ele é escuro, é capaz dele predominar, tá? Agora é só esperar secar para ver o resultado. Importante, a forma como você pega a caneta é sem medo mesmo e solta. E prestar muita atenção também se ela tá com tinta ou não, tá? A gente olha sempre na pontinha da caneta. Se a pontinha for ficando clara, é porque a caneta já está perdendo a tinta e tá na hora de você recarregar. Tudo bem? Então, com relação a degradê, é isso que eu tenho pra dizer. A gente tem o degradê com o mesmo tom, né? Com a mesma cor de caneta, né? Igual a gente viu no exercício anterior. Você pode usar a mesma caneta e passar várias vezes por cima, que você muda a intensidade dela, né? Você também pode fazer um degradê com a mesma cor de caneta, com a mesma tonalidade de caneta. A diferença é na precisão da mão, de apertar e ir soltando, apertar e ir soltando. A gente viu o degradê com intensidades diferentes, que no caso são a segunda numeração, né? Que a gente usou até o W3 e o W5. Aqui no caso, esses dois aqui que a gente usou no exercício anterior, que a gente fez uma bolinha, né? Que são da mesma família. Esse também foi num kit que eu comprei, eles vieram juntos, se eu não me engano. E a gente agora viu com cores diferentes, usando 2 cores ou usando 3 cores diferentes, porém com a intensidade igual. Lembrando sempre disso, da intensidade igual. Mas não só da caneta a gente faz um bom trabalho, não é verdade? A gente precisa de uma base, de um papel. Então, eu uso esse da Canson de 180 layout. Por quê? Ele precisa de ser uma gramatura mais alta, mas ele não pode ser muito alta. A gramatura dele, quanto maior for, mais ele puxa a tinta da caneta. E quanto mais ele puxar a tinta, mais rápido ela seca no papel. Isso dificulta quando você for fazer alguns degradês. Gramatura muito baixa tende a escorrer a tinta pelo papel e também mancha muito. A gente não pode esquecer que o verso do papel mancha, tá? Então, se tiver alguma outra coisa atrás, tomar cuidado. Ficou até bonito esse degradê, né? Então, o que acontece? O bloco, esse, por exemplo, que eu uso da Canson, ele é da layout, ele é mais liso. Então, assim, pra escorrer o marcador por ele, é muito bom, é muito gostoso. Então, eu indico. Mas a Copic tem também os seus papéis próprios. No caso aqui, eu tenho esse daqui da Copic, que também tem a mesma textura, gente. É uma textura lisa da Canson. Só que esse daqui, ele é mais
fino, ele é de 157 gramas, que no caso é esse aqui que eu tava usando de referência pra vocês, tá? Ele mancha atrás, mas, gente, por mais que ele seja uma gramatura menor do que o da Canson, ele é muito forte, igual o da Canson, tá? Então, assim, todos os dois são muito bons. Claro que tem outros papéis próprios, até mesmo da linha da Copic ou da linha da Canson, que são próprios para marcadores, tá? Eu não comprei, eu ainda não utilizei, porque esse da Canson já me atende, entendeu? Então, pra mim, já me atende, então tô satisfeita, e é a dica que eu dou pro papel. Quanto mais grosso, mais ele consome a tinta da caneta e mais rápido seca. E secando mais rápido, as chances de manchar o papel são muito maiores. Por isso que se você for fazer um trabalho usando papéis mais grossos e você for usar os marcadores, tenha sempre um lápis de cor do lado. Porque o lápis de cor, ele vai poder fazer com que maqueie essas manchas e essas partes defeituosas do marcador. Depois de você ter entendido como que usa os marcadores, como que escolher o papel, também é importante você saber com qual caneta você vai fazer a sua linearte antes de pegar e colorir. Então, no caso aqui, eu sempre contorno com a da Uni. Essa aqui eu contornei com a 01 para ficar mais forte. Mas também tem a da Copic. Essa aqui, por exemplo, é a 005. É importante você testar antes as canetas, porque tem algumas que mancham quando você passa os marcadores, tá? No caso, essas duas aqui não mancham, mas tem algumas outras que quando você vai passar, ela acaba puxando, assim, a tinta preta. Agora, caso você não queira contornar, porque tem algumas artes finais que ficam bonitas sem esse contorno, você vai contornar com o lápis normal, vai apagar todas as linhas que são desnecessárias, deixar só as linhas importantes no papel, cobrir com o marcador e depois fazer uma sombra onde tá essas linhas com o lápis de cor ou com o próprio marcadores, fazendo aqueles degradês que eu ensinei. Depois que você contorna ele, depois que você faz o desenho com o lápis e passa o marcador, você não consegue mais apagar o lápis embaixo do marcador, tá? Então, ficar sempre atento a isso. Se você fazer um desenho sem contorno, apagar as linhas desnecessárias. E assim que você for preencher, depois você vai ter que suprir essa necessidade de tampar essas linhas que ficam expostas, usando ou o lápis de cor ou o próprio marcador. No caso, eu contornei para ficar mais visível. E eu vou fazer uma blusa amarela, por exemplo. Aí varia da cor que você quiser. Você sempre vai começar a fazer pela sombra. Então, você vai pegar uns tons mais acinzentados. Eu, no caso, vou pegar esse N0. Escolhe uma cor que não seja muito forte e que você consiga fazer um degradê com a cor que você vai usar na roupa. Se você colocar uma cor, tipo um V25 para fazer a sombra, sabe? Não sai uma sombra. Então, prestar atenção quanto a isso. E você vai preencher as sombras, tá? Depois de feito isso, você vai vir com a sua cor.
Pronto. No caso, eu quero uma sombra mais marcada. Você pode vir de novo com o cinza e escurecer aonde você quer. Outra dica que eu dou pra vocês também é arriscar em outras cores para poder fazer a sombra, né? Além dos acinzentados, com intensidade diferente também. Ali a gente aprendeu para fazer um degradê, a gente precisa fazer com intensidade igual, mas aqui no caso, como é uma roupa e ela é marcada, não tem essa necessidade. Então você pode pegar cores que casam entre si. No caso, essa paleta aqui, olha, eu uso muito com amarelo, que é a E00, E11, e o amarelo, que é 06 ou 02, aí depende. Essas cores combinam porque são da mesma família parecida, sabe? Tons mais terrosos, quentes, né? Então, eles casam bem. Aqui, no caso, eu fiz isso. Depois que eu passei o cinza, eu usei esses tons para fazer a sombra. E como é uma sombra marcada, não tem a necessidade de ter degradê. Apesar de que aqui saiu por conta do cinza. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Qualquer outra dúvida, vocês podem me perguntar, eu tô à disposição, tá? E eu espero ter ajudado vocês nessa caminhada com os marcadores. Lembrando que tudo é teste, é você arriscar, é você tentar de novo. Então, é com a prática que você consegue dominar ele. Eu ainda tenho muito que aprender, claro, porque é uma infinidade de coisas que você pode fazer. Se você for fazer listras, no caso, estampas, você também pode usar a parte chanfrada dele, que é mais firme, tudo bem? Então, essa é a dica que eu dou. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.